Susan Boyle alcançou um sucesso inimaginável após sua incrível audição no programa Britain's Got Talent. Inicialmente, ela não era a favorita, mas sua voz poderosa mudou tudo. Ela teve uma carreira de sucesso, vencendo o America's Got Talent, e sua fortuna ultrapassou os 45 milhões de dólares. Então, ela desapareceu repentinamente da vista do público. Junte-se a nós enquanto descobrimos o que aconteceu com a cantora e mais sobre sua história. Susan Boyle é a prova viva de que nunca se deve julgar um livro pela capa. Susan Boyle nasceu em 1º de abril de 1961. Seu pai, Patrick Boyle, era aluno do 1º e 2º ano do ensino fundamental e cantava, enquanto sua mãe, Bridget Boyle, trabalhava como taquígrafa. Susan tem 4 irmãos e 6 irmãs mais velhos e cresceu em uma casa popular em West Lothian, na Escócia, onde reside atualmente. Rejeitada na escola, a única coisa que lhe trazia alguma paz era o seu amor pela música. Ela era membro do coral da igreja paroquial e também participava ativamente de concursos de talentos locais, tendo obtido sucesso em algumas competições. Sua mãe a incentivou a fazer um teste para o programa Britain's Got Talent, mas Susan achou que ela era velha demais e desistiu da ideia. Embora fosse agradável de se ver na televisão, Susan não pôde fazer o teste quando o programa começou em 2004, mas depois que sua mãe faleceu em 2007, ela finalmente fez o teste em 2008. Ela havia cuidado de sua mãe doente até o falecimento desta. Ela nunca havia se apresentado em público até então. Durante o programa Britain's Got Talent, realizado em Glasgow, Susan impressionou os jurados e o público com sua interpretação vocal de I Dreamed a Dream, cujo refrão arrancou aplausos de pé. Amanda Holden afirmou que foi o maior despertar de sua vida, já que Susan continua a se lembrar de pessoas que a menosprezam por causa de sua beleza. Posteriormente, mais conhecida como Susan Boyle, personalidades famosas como Demi Moore e Ashton Kutcher começaram a usar o Twitter para apoiá-la após seu sucesso mundial. O vídeo da audição dela viralizou no YouTube, alcançando o maior número de visualizações de todos os vídeos da plataforma. Apesar de ter ficado em 2º lugar na competição e de ter enfrentado desafios iniciais devido ao cansaço, Susan começou sua nova vida como artista, acompanhando os outros participantes em turnê e trabalhando em seu álbum de estreia. A história de Susan inspirou muitas pessoas, mostrando que sonhos podem se tornar realidade em qualquer idade. Seu álbum de estreia, I Dreamed a Dream, lançado em novembro de 2009, quebrou recordes de vendas, vendendo mais de 2 milhões de cópias em todo o mundo em sua primeira semana. Ele permanece como o álbum de estreia de venda mais rápida de uma artista feminina já gravado. Desde o início, o sonho de Susan parecia tão distante quanto as estrelas. Ela era a caçula de 6 irmãs e 4 irmãos, nascida quando sua mãe, Bridget, tinha 47 anos e poucos recursos para sustentar outra criança. O parto foi quase fatal, e Susan ficou brevemente sem oxigênio, o que, segundo lhe disseram, levou às suas dificuldades de aprendizagem. Mais tarde, no auge de sua carreira, ela descobriu algo completamente novo sobre seu diagnóstico. A escola foi uma experiência difícil para Susan. Ela sofreu bullying implacável, tanto de colegas quanto de professores. Em uma entrevista sincera, ela compartilhou como foi difícil acompanhar um sistema que valorizava a velocidade e o aprendizado rápido. Ela disse, eu era uma aluna lenta. Sou um pouco mais lenta para assimilar as coisas do que os outros, então acabo ficando para trás em um sistema que quer acelerar o processo. Sabe? Era isso que eu sentia que estava acontecendo comigo. Seus professores a puniam cruelmente com cinto quando ela tinha dificuldades acadêmicas. Seus colegas apelidaram-na de Suzy Simples e a insultavam constantemente, tornando a escola a pior época de sua vida. O bullying e os castigos físicos prejudicaram seu desenvolvimento pessoal e criaram ainda mais obstáculos em sua trajetória acadêmica. Subir ao palco do Britain's Got Talent foi a maneira sutil que Susan encontrou de provar que seus algozes estavam errados, mostrando que ela podia alcançar algo grandioso apesar da crueldade deles. Sua apresentação foi uma doce vingança. Mais tarde, ela escreveu e interpretou You'll See em seu primeiro álbum, uma música que lembrava aos seus agressores que ela havia vencido, apesar da crueldade deles. No entanto, seu caminho não foi fácil. Em 2011, Susan revelou uma parte trágica de sua infância. Além do transtorno de aprendizagem não diagnosticado, ela também tinha epilepsia. Os médicos haviam dado o diagnóstico correto, mas aqueles que eram próximos a Susan, seus pais e professores, não conseguiam lidar com a condição epiléptica.
Os médicos haviam feito o diagnóstico correto, mas os pais e professores não sabiam como lidar com a epilepsia de Susan. Essa condição não é incomum entre músicos. Sir Elton John, Neil Young e Lil Wayne também sofrem de epilepsia. No entanto, no caso de Susan, o diagnóstico foi gravemente mal interpretado. Ela se lembrava de ter convulsões regularmente na escola, o que fornecia mais munição para seus agressores. Ela desmaiava durante as aulas e, ao recuperar a consciência, seus colegas se reuniam ao redor dela, a xingavam e riam dela. Em casa, as coisas não eram muito melhores. Seus pais a superprotegiam durante as crises e, se o problema se tornasse muito difícil, a deixavam se virar sozinha. Quando ela pedia ajuda extra, seu pai a chamava de sensível demais. A suposição geral era de que a epilepsia de Susan estava ligada às suas dificuldades de aprendizagem, o que não era o caso. Então a condição não foi tratada. Não é surpresa que Susan tenha se formado na escola com poucas qualificações. Ela teve dificuldade em encontrar emprego devido à sua falta de qualificações e à dificuldade de aprendizagem não diagnosticada. Segundo Susan, ela se candidatou a muitas vagas, mas ou não recebeu retorno ou foi reprovada na primeira entrevista. Ela acabou conseguindo um emprego como cozinheira estagiária no West Lothian College, que durou apenas 6 meses. Na maior parte do tempo, ela teve que transitar de um programa de treinamento governamental para outro, sem um emprego estável ou renda suficiente. Apesar desses desafios, ela encontrou alegria e consolo em se apresentar em locais da região, o que resumiu sua carreira musical, até que uma perda trágica a impulsionou a perseguir um sonho que antes não ousara altruir. Apesar de ter tido uma vida familiar difícil, Susan Boyle acreditava no perdão e na generosidade. Ela não teve muitas posses na infância e não era romântica, tendo dito, durante sua participação no programa Britain's Got Talent, que nunca havia se casado e nunca havia beijado ninguém. Sua modéstia e decência a levaram a tomar decisões importantes em sua vida. Após o falecimento de seu pai, todos os seus irmãos eventualmente deixaram a casa popular de 4 quartos onde moravam, deixando para trás sua mãe idosa, doente e frágil. Apenas Susan e sua gata Pebbles, de 10 anos, permaneceram. Mesmo depois de se tornar uma artista musical de renome mundial e ganhar milhões, Susan ainda mora na casa de sua infância, preservando a simplicidade de sua vida. Uma vizinha comentou que, quando sua mãe, Bridget Boyle, faleceu, Susan não saiu de casa por 3 ou 4 dias, nem atendeu à porta ou ao telefone. Susan é católica praticante, canta no coral da igreja e faz trabalho voluntário visitando idosos da congregação em suas casas. Ela descreveu sua vida como monótona e rotineira antes da fama durante um episódio do programa da Oprah Winfrey em 2010. Em 2012, Susan foi diagnosticada com síndrome de Asperger e tornou isso público em uma entrevista à BBC em dezembro de 2013. Além disso, ela também tem epilepsia. Em novembro de 2012, quando questionada sobre encontros online, ela brincou dizendo que estava com muito medo. Conhecendo minha sorte, eu sairia para um encontro e vocês me encontrariam espalhados por várias latas de lixo carbonizadas. Em julho de 2013, Susan apoiou a campanha Better Together para manter a Escócia como parte do Reino Unido no referendo de independência de 2014. Ela declarou: "Sou uma escocesa orgulhosa e patriota, apaixonada pela minha herança e pelo meu país, mas não sou nacionalista." Ela acrescentou: "Mantivemos nossa identidade, da qual nos orgulhamos, mesmo fazendo parte da Grã-Bretanha." Susan não bebe álcool e é diabética tipo 2, tendo recebido o diagnóstico em junho de 2013. Em novembro de 2014, a mídia noticiou que ela tinha um namorado que frequentemente afirmava ser seu primeiro namorado e que eles tinham quase a mesma idade. Ela sofreu um pequeno AVC em 2022 e compartilhou isso posteriormente durante um episódio do programa Britain's Got Talent em 4 de junho de 2023. O que você acha que motiva Susan Boyle a permanecer na casa de sua infância até hoje? No Britain's Got Talent. Apesar de sua aparência gentil, a performance de Susan Boyle foi inicialmente criticada por não usar roupas extravagantes, mas sua bela voz impressionou a todos, inclusive os jurados. A transformação das cenas terríveis de bullying para a recepção calorosa antes, durante e depois de sua apresentação chamou a atenção do mundo todo. A audição de Susan viralizou em uma semana, e o vídeo que a mostrava foi visto mais de 100 milhões de vezes. Compilações de suas apresentações anteriores, como a de 1999 com a música Cry Me a River, também viralizaram.
Susan enfrentou desafios como doenças e fadiga ao longo do programa. Ainda assim, ela teve um excelente desempenho na final, ficando em segundo lugar, atrás apenas do grupo de dança Diversity. No entanto, ela havia vencido a batalha mais importante de sua vida. O governo aprovou gastos com defesa para obter a aprovação popular. Devido aos eventos retratados no programa de Susan, muitas pessoas perceberam que nunca devemos desistir dos nossos sonhos, independentemente da idade. Seu primeiro álbum, I Dreamed a Dream, foi lançado em novembro de 2009 e foi um sucesso estrondoso. Tornou-se um dos álbuns de estreia mais vendidos de uma artista feminina. Vendeu mais de 2 milhões de cópias em todo o mundo na primeira semana de lançamento e se tornou um recorde de vendas no Reino Unido. Também alcançou o status de álbum mais vendido em pré-venda na Amazon. O sucesso do álbum foi evidente. I Dreamed a Dream consolidou-se como o disco mais vendido do mundo no ano de seu lançamento, com mais de 9 milhões de cópias vendidas. A Billboard News confirmou que o álbum alcançou a maior venda na primeira semana para um álbum de estreia de uma artista feminina, segundo dados da SoundScan de 1991. Após esse sucesso, Susan Boyle entrou para o Guinness World Records como o álbum de estreia de uma artista feminina com vendas mais rápidas. O recorde de maior venda na primeira semana e o recorde de pessoa mais velha a alcançar a posição mais alta nas paradas para um álbum de estreia no Reino Unido. A voz poderosa e a história inspiradora de Susan repercutiram no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos. Ela participou do programa America's Got Talent, onde foi recebida com muito carinho. Os dias de ser subestimada ficaram para trás. Susan abraçou seu sucesso e não tinha mais medo. Em vez de ser uma mera espectadora da própria vida, ela abraçou verdadeiramente o mundo ao seu redor. Susan estava em uma ótima fase e aproveitando a vida como protagonista. Após o sucesso de seu álbum de estreia, ela lançou mais 2, The Gift, em 2010, e Someone to Watch Over Me, em 2011. Após um breve hiato, ela retornou com um álbum festivo, Standing Ovation, com os maiores sucessos dos palcos. Em 2012, 2 anos depois, lançou outro álbum inovador, Hope, seguido por A Wonderful World em 2016. Depois de trabalhar consistentemente em sua música, Susan fez uma pausa por tempo indeterminado devido à idade avançada e outros problemas de saúde. Muitos pensavam que sua carreira musical havia acabado, mas Susan surpreendeu seus fãs em 2019 ao celebrar uma década com um álbum intitulado Ten, que reunia o melhor de seu trabalho. Mais uma vez, ela superou todas as expectativas e deixou sua marca na indústria musical. No entanto, com seus triunfos veio a tristeza. Os fãs leais de Susan não puderam deixar de notar que seu diagnóstico devastador a havia transformado drasticamente. Apesar de ter muito a oferecer, ela agora prefere viver uma vida tranquila, longe do brilho e do glamour. Por trás de seu imenso sucesso, há um toque de tragédia. Susan refletiu sobre seu trabalho dizendo: "Me diverti muito fazendo o álbum e espero que o público goste tanto quanto eu." Se você achou a trajetória de sucesso de Susan Boyle surpreendente, prepare-se, porque estamos prestes a revelar informações impactantes que mudarão tudo o que você pensava saber sobre a história dela. Será que essas revelações podem transformar sua visão sobre a trajetória de Susan? Vamos descobrir. O programa Britain's Got Talent catapultou Susan Boyle ao estrelato, mas o extenso e rigoroso regime de treinamento a exauriu. Embora estivesse satisfeita com seu canto, a fama era algo novo para ela. Após sua participação no programa, ela teve dificuldades para acompanhar a rotina exigente de entrevistas, sorrisos para os paparazzi e críticas duras e grosseiras. Embora a reputação de Susan a precedesse, ela não venceu o programa e, logo após a final, precisou ser internada no hospital. O escrutínio da mídia durante 5 semanas a deixou exausta, e ela estava ficando fisicamente frágil. Mais tarde, foi revelado que Susan havia sofrido um colapso nervoso. Apesar de ser excepcionalmente talentosa, ela não conseguiu votos suficientes do público, o que a levou a atacar o gerente do programa. Rumores dos bastidores revelaram que Susan jogou água em um membro da equipe enquanto gritava que odiava o programa. Naquela noite, os funcionários de sua casa em Londres chamaram a polícia devido ao seu comportamento estranho. Algumas horas depois, Susan precisou ser internada em uma clínica de saúde mental. A notícia de seu colapso se espalhou rapidamente e foi revelado que os produtores do Britain's Got Talent ignoraram a fragilidade de sua saúde física e mental até a final.
O órgão regulador de mídia do Reino Unido, Ofcom, queria abrir uma investigação sobre o programa por priorizar a audiência em detrimento da saúde dos participantes, mas a ideia foi posteriormente abandonada. Essa experiência ensinou Susan a encarar sua agenda musical com mais leveza, mas isso não era viável, já que ela tinha uma agenda de turnês desafiadora pela frente. Apesar disso, ela se apresentou brilhantemente para seus fãs enquanto trabalhava em sua música. Susan sofreu outro revés em sua carreira em 2013, quando finalmente recebeu um diagnóstico preciso de sua dificuldade de aprendizagem. Curiosamente, não houve nenhum dano cerebral real. Foi um diagnóstico errado em relação à sua versão mais jovem. A cantora foi diagnosticada com síndrome de Asperger, um tipo de transtorno do espectro autista. Ouvir tal revelação foi de partir o coração, mas, por outro lado, também foi uma sorte. Durante anos, Susan acreditou que uma pequena complicação no parto lhe causara danos permanentes. Refletindo sobre seus anos acadêmicos, ela se considerava uma pessoa azarada. No entanto, o diagnóstico de Asperger permitiu que ela recebesse o tratamento adequado pela primeira vez na vida. Em entrevista ao The Guardian, Susan revelou que ser rotulada como tendo danos cerebrais sempre lhe pareceu cruel e injusta. No fundo, ela sabia que era como qualquer outra pessoa, mas tinha seu próprio jeito de fazer as coisas. Ela também esperava que seu diagnóstico encorajasse as pessoas a tratarem os indivíduos neurodivergentes com mais gentileza. Ela afirmou. Após as revelações corajosas, Susan recebeu muito apoio de fãs e críticos. As pessoas apreciaram sua autenticidade e honestidade sobre suas experiências de vida, uma característica da qual muitas celebridades se afastam. Como se não bastasse, Susan foi obrigada a abandonar seu único vício naquele mesmo ano, seu amor por chocolate. A situação se complicou quando ela foi diagnosticada com diabetes tipo 2. Embora o diagnóstico tenha sido oportuno, Susan teve que lidar com um novo estilo de vida enquanto ainda se adaptava ao autismo. Mais tarde, quando a pandemia começou, ela teve que tomar medidas extras para se proteger do vírus contagioso da Covid-19, causando mais um revés em sua carreira musical. Por pelo menos 2 anos e meio, ela teve que ficar em casa e evitar interagir com pessoas que poderiam tê-la ajudado a gravar outro álbum inovador. A vida de Susan não se resumia apenas ao apoio do público e a álbuns de sucesso. As coisas também estavam ruins em casa. Em 2010, ela comprou uma casa com seus ganhos, mas um grupo de arruaceiros tornou sua vida um inferno, atirando pedras, tentando invadir a casa e jogando papéis em chamas nela. Por fim, ela retornou à casa de sua infância e deu sua elegante residência à sobrinha. Ela geralmente se sentia triste com essas experiências, mas a doença de sua irmã levou Susan a fazer uma breve pausa antes de seu retorno em 2015. Sua irmã Bridie havia falecido de câncer aos 73 anos, e como era a pessoa mais próxima de Susan, sua morte a deixou emocionalmente devastada. Além disso, Susan teve que cuidar da filha de Bridie. Após o sucesso estrondoso de Susan, Bridie foi uma irmã muito compreensiva em diversos aspectos. Ela apoiou Susan quando a mídia a criticava por coisas banais como sua aparência, e a manteve com os pés no chão quando o sucesso a perseguia por todos os lados. Bridie cuidou de Susan durante a briga feia entre ela e o irmão, Jerry. O sucesso de Susan significava que ela tinha milhões na conta bancária, e todos, inclusive seus irmãos, queriam uma parte disso. O problema surgiu quando Susan decidiu ajudar Jerry, dando-lhe 75 mil libras para salvar seu negócio falido. Quando seus outros irmãos questionaram isso, Susan alegou que Jerry havia ameaçado se suicidar caso ela não lhe entregasse o cheque. Isso causou um desentendimento entre eles, e Jerry acusou Susan publicamente de mentir. No entanto, em 2016, o colapso emocional de Susan no aeroporto de Heathrow reuniu os irmãos, proporcionando um final emocionante para a disputa. Infelizmente, os problemas de saúde de Susan Boyle não cessaram. Em maio de 2022, foi divulgado que ela havia sofrido um pequeno AVC, o que tornou ainda mais difícil seu trabalho com a música. Ela compartilhou essa comovente notícia após uma ótima apresentação no palco do Britain's Got Talent, onde cantou com o elenco do West End de Les Miserables, um evento que a emocionou profundamente. Susan expressou que foi significativo retornar aos palcos após o AVC, dizendo: "Em abril passado, sofri um pequeno AVC e pensei que seria loucura voltar aos palcos, mas consegui." Naquela noite, ela usou o Instagram para contar aos seus seguidores que precisou praticar bastante a dicção para cantar sua amada canção, I Dreamed a Dream.
Seu esforço valeu a pena e, hoje, ela continua a perseguir sua carreira musical apesar dos diversos desafios de saúde. Apesar do AVC que atrasou seus planos para novas músicas, a sensacional Susan Boyle ainda se apresenta para seus fãs sempre que tem vontade e energia para isso, embora se mantenha longe dos holofotes. Recentemente, Susan citou não ter filhos como um de seus maiores arrependimentos. Ainda assim, ela tem uma vida secreta com um namorado americano cuja identidade permanece desconhecida até mesmo para os círculos de mídia mais interessados. Em 2016, ela mencionou ao Mirror que estava conversando casualmente com um médico americano, mas que não era nada sério na época. Desde então, reportagens indicam que Susan está em um relacionamento feliz e estável. No entanto, ela não tem planos de revelar publicamente a identidade do parceiro ou de se casar. O namorado dela a acompanha em ocasiões especiais, como seu aniversário. Mas isso é tudo o que se sabe sobre sua vida amorosa. Antes de sua grande aparição no programa, seus fãs estavam ansiosos por novas músicas. Susan Boyle continua sendo uma fonte inesgotável de alegria. E enquanto aguardamos pacientemente seu próximo projeto musical,